Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, boa noite. Não ia fazer uso da palavra hoje, mas me vejo forçado, haja vista as declarações do presidente desta casa. Daí, de forma breve, eu quero trazer aos senhores uma retrospectiva do mês de abril das nossas ações em busca de restabelecer a ordem em algumas questões administrativas. Fiz uma indicação no mês de fevereiro, solicitando ao senhor prefeito municipal que regularizasse as publicações dos contratos de licitação. Não fui atendido, o que a princípio não causa surpresa, e fiz o encaminhamento, então, ao Ministério Público para que fizesse a investigação. Instaurado o inquérito civil público, o promotor de Balneário Camboriú, Dr. Jean, adentrou esta semana com uma ação civil pública de improbidade contra o secretário de administração por não acatar as nossas orientações. Esse encaminhamento também foi feito ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também acatou a nossa representação e instaurou um procedimento para fazer a investigação, tendo como polo passivo o prefeito municipal e o senhor Rui Jan Domene. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria que as pessoas presentes aqui ficassem em silêncio, porque nós estamos debatendo um projeto e precisamos, por favor. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Daí, indo além, nós tivemos agora um grande movimento social em Balneário Camboriú, que foi em função do fechamento da rua 1125. O fechamento da rua 1125 ocorreu agora, no mês de maio, e gerou uma grande comoção social, porque o povo entendeu e entende que, ao contrário do que dizia a administração, ao contrário do que dizia o executivo, aquela rua sim tinha função social. Aquela rua tinha função social. Em dezembro ainda em dezembro de 2013, vereadora Marisa, fiz uma representação ao Ministério Público informando que o procedimento de retrocessão da rua 1125 era equivocado e viciado. Viciado porque não atendia os interesses do cidadão de Balneário Camboriú, viciado porque o projeto de lei induzia esta casa a erro, como fez. E colhendo agora das declarações do próprio secretário de Planejamento, veio afirmar que a retrocessão, a devolução da rua 1125, era porque o município precisaria arrecadar valores para a construção do centro de convenções. Mentira. Mentira. A retrocessão, a devolução da rua se deu sem o recebimento de 1 centavo por parte do município, sem a devolução de 1 centavo. E isso consta na minha representação ao Ministério Público. Mas aí o secretário de Planejamento foi além, para querer justificar o que, a meu ver, não tem justificativa. Ele disse que o município estava, então, empreendendo na busca de reduzir o seu passivo com desapropriações. Reduzir o seu passivo com desapropriações. Tentando induzir, e induziu essa casa a erro, tentando induzir a sociedade que o município devia valores ao proprietário da rua que foi desapropriada, e isso também é mentira. Isso também é mentira. A rua foi totalmente indenizada em 2006, quando o município realizou as calçadas no entorno e fez a permuta por TPC. Tanto que eu levei ao Ministério Público um parecer jurídico de 2013, dizendo que aquela rua não devia, que o município não devia nada sobre aquela indenização. Ou seja, devolveram a rua 1125, tiraram a rua 1125 do povo, tiraram com argumentos mentirosos, argumentos que não são verdadeiros, e entregaram para a iniciativa privada sem o município ter tido 1 centavo de benefício.
1 centavo de benefício. Sem o município ter 1 centavo para pagar. E isso, eu inclusive, quando declarei o voto aqui, se os senhores não lembram, eu argumentei, inclusive, que aquela votação, aquele resultado era equivocado e que nós iríamos tentar anulação disso, e ainda estou firme nesse encaminhamento. Uma outra situação que eu quero trazer aos senhores é a representação que fiz na semana passada contra o secretário de Planejamento por ter permitido o início, por ter concedido alvará para a construção das lojas Avan. O secretário argumentou que houve um erro administrativo, isso é mentira também. Não conseguiu demonstrar qual teria sido esse erro e utilizam agora uma argumentação de que quando foi discutido a possibilidade de uma praça, já estaria dentro daquela discussão no Conselho da Cidade a possibilidade de permitir que a Avan construísse a sua nova loja sem os devidos estudos de impacto. Na mesma semana, promovi também uma representação contra o secretário de Planejamento por ter emitido alvará de construção ao empreendimento designado Infinity Coast. Será construído, está sendo construído, não, está embargado, no bairro dos Pioneiros, vendido como o maior empreendimento da América Latina. E pasmem os senhores, que aquele empreendimento só tem autorização para 39 andares e 24.816 metros quadrados, que seria uma medida comum ou de livre arbítrio do empreendedor, se não fosse o fato que o empreendimento é vendido como o maior da América Latina e 66 andares. 66 andares. O maior da América Latina. O secretário de Planejamento deu entrevista na mídia informando da relevância desse empreendimento para Balneário Camboriú, por ser o maior edifício da América Latina. Seria só também um simples equívoco, um simples erro do secretário ter dado entrevista nesse sentido. Agora, se nós analisarmos de forma sistêmica e fazermos uma abordagem ao plano diretor, nós vamos constatar que 24.816 metros quadrados não há necessidade, vereador Orlando, de apresentar os estudos de impacto. Maquiado, manipulado. E daí, se nós identificarmos que o secretário de Planejamento sabia, tem conhecimento, é de conhecimento público, permite a emissão do alvará com 39 andares, 24 mil metros. A construtora já vende apartamentos em larga escala, vendendo empreendimento com 66 andares. Desrespeitar o plano diretor é uma afronta à cidade. Por quê? Os impactos que esse empreendimento irá gerar, talvez não consigam mais ser compensados ou mitigados. E daí eu fiz o questionamento, em que momento, só para vocês terem uma ideia, e daí o vereador Fábio, o vereador Orlando entende do plano diretor, e os senhores também, o Infinity Coast não foi utilizado nem o solo criado. Ou seja, o empreendedor lança um empreendimento de 66 andares, aprova com 39 andares, então está faltando lá 20 e poucos andares para alcançar o seu objetivo, e ele não lança a mão sequer do solo criado, que é uma ferramenta que está à disposição de qualquer construtor. Não utilizou o solo criado porque sabia que se utilizasse iria ultrapassar os 25 mil metros, logo teria que apresentar os estudos de impacto, teria que discutir no Conselho da Cidade, teria que fazer audiência pública e teria que vir para esta casa. Manipulação, conivência. O Executivo foi conivente com essa situação que pode trazer
prejuízos irreparáveis para a nossa cidade, para a nossa mobilidade. E aí eu fiz o questionamento. E convido os senhores a fazer essa reflexão. O empreendimento tem alvará para 39 andares, mas se quer construir 66. Em dado momento, nós vamos ter, a construtora vai ter que utilizar do solo criado, do TPC e de outros índices que possam ser aprovados. Nesse momento, a obra que já está sendo construída, está em execução, ela vai ultrapassar os 25 mil metros, perfeito? Daí, esse projeto, seguindo a boa lógica, ou seguindo a boa prática, seguindo a lei, muito obrigado, vereador, o senhor, nosso decano, muito obrigado. Seguindo a lei, este projeto terá que ir para o Conselho da Cidade. E aí eu fiz a seguinte pergunta, e daí, continua a construção ou paralisa? Porque aí não tem mais alvará, vereador Fábio. Aí não tem mais alvará de construção. E se os impactos gerados forem impossíveis de serem compensados ou mitigados, o que se faz? Quem comprou o apartamento lá no 50º andar? Como é que vai se fazer? E daí me falaram o seguinte, não, a construtora já tem alvará, então ela pode continuar o empreendimento, mesmo que tenha que se discutir no Conselho da Cidade. Mentira! Nunca se teve interesse que esse empreendimento, que esse projeto passasse pelo crivo do Conselho da Cidade e, consequentemente, apresentasse os seus devidos estudos de impacto. Fiz a representação ao Ministério Público porque entendo que houve conivência do Executivo em ter permitido, em ter expedido esse alvará, e peço, então, esse empreendimento que já está atrapalhado, que conta com um embargo judicial, eu solicito a suspensão do alvará de construção até que se apresente os respectivos impactos. Uma outra questão, senhores, entre outras tantas que eu relatei ali, mas o tempo não vai ser possível, então eu vou me aligerar. ICOM e ICAD. E aí eu quero estabelecer aqui com os senhores, e quero criar aqui, eu quero lançar um desafio, que eu vou provar isso com documentos. Tem empreendimentos em Balneário Camboriú, vereadores, tem empreendimentos em Balneário Camboriú vendidos, anunciados, que se não aprovar o ICOM e o ICAD, não conseguem ser construídos. Empreendimentos já iniciados. Eu não estou falando daqueles projetos. Tem empreendimentos iniciados que, com o índice normal, com o solo criado, com o TPC, vai precisar do ICAD. E eu vou demonstrar isso. Eu vou demonstrar. Daí, desculpa aos senhores que votaram a favor, me abstive da votação ontem, por força da minha liminar, fiz a representação hoje, judicial, mas para mim esse projeto é encomendado. Projeto encomendado. Se já tem construtor e criou essa filosofia, essa mentalidade em Balneário, que pode começar de qualquer jeito, que lá na frente nós acertamos. Se tem empreendedor que já começou o seu prédio, eu não estou... Veja bem, eu vou repetir, não é projetos protocolados, é empreendimentos iniciados, contando com o ICAD, vereadora Marisa. Sem o ICAD, não alcança ao prometido. Eu acho que isso é grave. E eu vou propor, eu vou ter, não digo o prazer, mas sim o desprazer de propor essa representação. Vou conceder uma parte ao vereador Orlando. Tentar respeitar o tempo aqui, eu gostaria só de solicitar a Vossa Excelência que trouxesse esse material, acho que é importante a gente ter uma ciência disso, né? E anunciar que nós fizemos uma emenda de minha autoria, dizendo que esse projeto, essa lei, não pode esquentar a obra fria. Então, Vossa Excelência traz uma denúncia grave, eu acho que deveria de comprová-la antes da próxima votação, para a gente poder ter acesso a essas informações. Obrigado, vereador. Trazer antes da próxima votação é impossível, porque o Executivo não responde aos requerimentos e, ao contrário do que alertaram, do que, né, respeito a opinião de cada um, mas sim o que tem valido esse vereador na sua escalada de fiscalizar, de exercer controle externo, é o Judiciário, porque
Senhor presidente, queria pedir mais 3 segundos, só para me concluir a minha fala. 1 minuto, tá bom. Então, uma outra questão, e desculpa, o vereador, o presidente, tem que saber a diferença em desapropriação e desapropriação indireta. A ação da Univale é uma ação de desapropriação, não de desapropriação indireta. A desapropriação indireta é quando o município não dá a mínima bola, esbulha, vai lá e entra, toma o terreno do cidadão. A ação da Univale é uma ação de desapropriação, aonde é depositado um valor e o proprietário do imóvel não concorda e busca, sim, judicialmente, aquilo que ele acha devido. Falo isso porque é mentira que deixaram que isso, e não estou aqui em defesa de ninguém, acho que tem que pagar, sim, as indenizações, mas tem que pagar na hora apropriada. O preço, o valor da desapropriação, nem os senhores sabem. De apresentar um relatório maquiado, ausente, com um monte de inconsistência, e eu apresentei